título quase a sós. Joana começa falando que quando empreendemos uma decisão consciente de iniciar no caminho do bem, né? No caminho que vai nos levar à renovação, à evolução espiritual, nos damos conta que esse caminho, em sua grande maioria, né? Claro que tem suas exceções, mas será um caminho muitas vezes solitário, pois dificilmente vamos encontrar pessoas que entendam de verdade, profundamente, os sacrifícios que estamos realizando para alcançar esse objetivo de evolução. Ela também pontua que aqueles que permanecem ao nosso redor enquanto estamos nessa empreitada, ao ver minimamente que seja alguma realização nossa nesse caminho, algum alcance de médio prazo, alguma conquista de médio prazo sendo alcançadas por nós, essas pessoas ao redor podem ficar deslumbradas e achar que nós somos os salvadores, nós somos quem vai solucionar os problemas delas. E aí elas tiram do seu próprio campo de realização, ou seja, aquilo que elas deveriam de fazer, tentar, buscar, aquilo que cabia ao esforço delas para a própria evolução delas. Elas tentam, então, passar essa responsabilidade, atribuir essa responsabilidade a nós. Pois ela vê esse outro fazendo e acha que esse outro vai conseguir algo que ela não consegue, sendo que ela não empreendeu esforço, não empreendeu a sua vida na realização desses problemas ou dessas questões, ou, enfim, das soluções. E algo às vezes que ela precisaria passar uma vida inteira resolvendo, mas que cabia a ela e que traria a evolução dela. Mas aí ela fica deslumbrada vendo essa pessoa conseguindo realizar e quer dar nas mãos dessa pessoa, atribuir a essa pessoa a responsabilidade de resolver os problemas dela. Prosseguindo, ela fala que as pessoas elas não vão entender muitas vezes o nosso cansaço, a nossa exaustão, o nosso, às vezes, abatimento devido aos esforços que estamos empreendendo na busca desse objetivo de evolução. E muitas vezes vão achar que é bobagem, é besteira, ou talvez que estamos exagerando. Ela também diz que quando há aqueles que se propõem a ajudar, no início às vezes são solícitos, fazem o que se pede, mas logo estão querendo exercer algum tipo de autoridade, algum tipo de força para que sua opinião, seus pensamentos sobre o assunto sejam aquilo que vai ser realizado, vai ser empregado. Então, passo até a desconsiderar o que a pessoa está empregando como certo e querem dirigir elas, do modo delas, a questão em si. E ela diz que apesar de não ser por maldade o que essas pessoas estão fazendo, não ser por, às vezes, algum tipo de sentimento inferior, ainda assim, essas pessoas estão tentando projetar o que elas acham do mundo em nós. E e projetar coisas que muitas vezes são questões que nós queremos nos libertar, né? Que já são coisas que estamos tentando nos libertar. Então, a Joana fala, ela assevera,
ela enfatiza para que nós tenhamos cuidado em relação a discernir o que realmente queremos, o que realmente estamos buscando, para que quando essas pessoas cruzarem nossos caminhos ou interagirem com o nosso caminho, nós consigamos saber o que realmente serve para nós, o que não serve, e consigamos também não nos desviar da rota pela influência que essas pessoas vão querer fazer, porque a gente vai saber separar que aquilo que a pessoa está querendo não é o que a gente quer, não serve ao nosso caminho e que aquilo nos tira da nossa rota. Então ela fala que é importante a gente ter esse discernimento em relação às coisas que estamos ouvindo, discernimento em relação ao que estamos buscando, para que não sejamos influenciados ou manipulados e acabamos, no final, não cumprindo aquilo que a gente se propôs, não realizando o que a gente se propôs e se perdendo até no caminho, né? Agora, em um outro ponto desse capítulo, tem uma questão muito interessante. Joana está falando de Jesus, sobre o momento antes dele ser traído, e ela fala que no momento antes, né, de chegarem os guardas para levarem eles, muitos tinham a expectativa de que Jesus assumisse um lugar de um poder político, de um poder ali que iria beneficiar o povo oprimido, que iria beneficiar aqueles que estavam sofrendo. Mas muitos tinham essa visão de que o Salvador, o Cristo, ele chegaria ao ponto de algum poder político e assim os governaria e os conduziria sei lá, a glória, né, ao que fosse. E aí, quando ele foi traído, e as pessoas, né, segundo o que a Joana está falando, esperavam que ele reagisse e que ele tomasse pelo seu poder o seu lugar de reinar, de governar aquele povo tão sofrido. Isso é muito, muito legal, porque existe uma linha de estudo espírita que diz que Judas Iscariotes não traiu Jesus porque era invejoso ou porque o odiava, e sim porque ele acreditava que ele deveria governar. Mas Jesus já havia negado, dizendo que o reino dele não era esse. Não era aquele, que o reino dele era junto de seu Pai, junto de Deus. Mas havia uma certa ideia de que em algum momento Jesus iria assumir a governância ali política. Então tem essa linha que estuda, tem até artigos sobre isso, convido vocês a pesquisarem, que verifica que, na verdade, Judas armou um plano para forçar Jesus a assumir essa governância. E como ele poderia fazer isso? Ele acreditou que, entregando ele iria se revoltar, ele iria assumir o seu poder. Porque se fosse pensar, aquele dinheiro que ele recebeu, no valor que era o valor de um escravo, de nada serviria para ele, porque ele muito também deu e contribuiu durante a jornada de Jesus. Desde o início. Eles se juntavam, tinha um que ministrava o dinheiro que eles tinham, mas eles compartilhavam isso, enfim. Fica meio que sem sentido a traição simplesmente pelo dinheiro também, né? E também fica estranho pela inveja ou, sei lá, por raiva. E aí eles, nessa linha de estudos, era como eles entendem que foi mais uma artimanha de Judas para forçar Jesus a assumir o poder, porque ele realmente acreditava que Jesus deveria assumir esse poder.
Ele realmente acreditava que deveria ser ele, mas ele não respeitou a decisão de Jesus, ele não respeitou a posição de Jesus, Judas queria impor aquilo que ele acreditava, colocando Jesus numa situação em que na cabeça dele ele teria que reagir e assumir o seu poder. Então, quando Jesus não reagiu e ele viu o que ele fez e o que ia acontecer, que na verdade ele acabou entregando Jesus para a morte, aquilo teria lhe causado uma dor profunda e aí sim ele teria desvivido, né? Não vou usar aqui a palavra para tentar não desmonetizar esse vídeo, mas ele teria desvivido. Então, é algo muito interessante porque coloca Judas numa perspectiva humana, mas também numa perspectiva de arrogância, numa perspectiva de imposição, de não aceitação de que a palavra maior é de Deus, a vontade maior é de Deus e não do homem, e que nós devemos reconhecer também o nosso lugar. E que também não podemos forçar o livre-arbítrio do outro, que temos que respeitar a jornada do outro, apesar daquilo que a gente acredita que seja o certo, e etc. É algo muito interessante. E cabe muito com o tema desse capítulo, porque no final Jesus permaneceu incorruptível até o fim. Incorruptível em relação à sua verdade, aquilo que ele estava pregando, aquilo que ele estava buscando. Ele disse que o reino dele não era esse, era o de Deus, e até o final ele seguiu com a sua palavra, apesar do que os outros queriam para ele, apesar do que os outros achavam que era o certo para ele, mesmo que não fosse por maldade, mesmo que fosse, sei lá, por achar que ele faria o bem, mas ele entendeu, né, na missão dele, Jesus veio falando, não é essa a minha missão, a que vocês querem, a minha missão é essa daqui, e é ela que eu vou me manter fiel, porque ela tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê, e é a minha missão que vou me manter fiel, e se manteve incorruptível na sua missão até o final. E claro, isso teve consequências para ele. Ele caminhou só com essa cruz, foi crucificado, foi negado, mas ele se manteve fiel a ele, sabe? Ele se manteve fiel àquilo que ia realmente trazer alguma coisa de diferença para a vida dele e para todos aqueles que se seguiriam após ele, né? Mudou a vida de milhares, mudou a vida de uma sociedade, foi um marco na história, tanto que existe um tempo antes dele e um tempo depois dele, para a gente ver o quanto é forte se manter fiel a esse propósito, sabe? Esse propósito dessa caminhada, né? Nessa perspectiva individual. E claro, muitos o julgam, dizendo que ele não era isso tudo, outros não acreditam nele, outros minimizam a sua história, mas muitos sabem de verdade, no coração, profundamente, quem ele foi, o que ele fez e a diferença que ele causou, transformando a vida de muitos. Então, é um grande exemplo nesse tema.